Você pergunta, quem nunca perguntou, por que que as coisas não dão certo na minha vida? A paz do Senhor a todos. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus que tem a resposta. 1 João, capítulo 5, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. A palavra do Senhor, no capítulo 5, vai dizer que a fé no Filho de Deus, a fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem anuncia que Jesus Cristo não é o Filho de Deus é falso profeta. Mas a palavra diz que Jesus é o Filho de Deus. A fé nele, o nascimento através da fé nele, que ele explicou para Nicodemos, né? Vou deixar vocês curiosos, para quem não lembra ou não conhece a Bíblia, procura no Google aí, que Jesus explicou sobre o nascimento para Nicodemos. Vou deixar vocês curiosos aí para ir pesquisar. Precisam do conhecimento para não ser enganado e para herdar o céu também. Então, através da fé em Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Mas não é só a fé. Jesus explica lá para Nicodemos, pesquise lá. E ele vai dizer que há pecados, após o nascimento, há pecados que levam à morte espiritual ou até mesmo a consequência da morte física, e há pecados que não levam à morte física nem espiritual, mas é pecado. E o João explica para a gente orar pelas pessoas, por todo tipo de pecado, né? A gente ajudar essas pessoas em oração. Porém, então existe uma diferença, quem peca e quem está no pecado. Quem peca é aquela pessoa que ela está se esforçando para não pecar, mas ela tropeçou. Porque o João fala que para a gente não pecar, e se a gente pecar, lembra-se que há um advogado perante o Pai para nos defender, Jesus Cristo. Ele está constantemente também intercedendo a nosso favor, orando a nosso favor. Porque nós somos seres humanos, mas então existe uma diferença. Ficar pecando e aquele que se entrega para o pecado. E daí aquele que se entrega para o pecado, tem pecado que vai levar à morte. A morte espiritual e consequências graves, né? Ontem eu fiquei sabendo aí de não conheço assim, através da vizinha aí, em outro estado aí, parece que a mãe é crente, o filho parece que está desviado, levou 6 tiros, tá entre a vida e a morte na UTI. Tirado da UTI, voltou a sangrar pelo ouvido, pela boca, pelo nariz, hemorragia interna. Então, pelo que a vizinha me falou, ele seguiu Jesus por um tempo, depois ele se desviou. Se entregou para o pecado, pela coisa errada, e ó a consequência. Hoje, ele está correndo o risco de perder a vida física, né? Morrer, essa aqui é a vida física. E a salvação, como é que fica? Como é que está a consciência dele? Se não se arrepender dos seus pecados, a Bíblia fala que vai para a condenação. É bem preto no branco. Para quem lê a Bíblia sabe que é isso. Então, nós ficamos perseverando na caminhada, se esforçando para não pecar, a gente tem a proteção de Deus, através de Jesus Cristo, que é o versículo que eu li aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, como que é nascido? A fé em Jesus e a atitude lá que Jesus explicou para Nicodemos. Não está no pecado. Não está no pecado, ó. Aquele que nasceu de Deus o protege. Jesus Cristo protege nós. O sangue de Jesus protege nós. Lembra dos Salmos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Proteção. Proteção. Aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não atinge. Então a gente é protegido através do sangue de Jesus Cristo, através dos anjos de Deus, né? Os anjos, Deus dá ordem aos anjos para nos proteger de todo mal. E aí nós fizemos um controverso a isso. Quem não nasceu e quem não está em Jesus, é por isso que a vida não vai para frente, né?
Acho que muitos já, poxa, nem nada dá certo na minha vida, o que tem, o que não tem. É porque o maligno atinge, não tem a proteção de Deus. Fica vulnerável, né? Fica vulnerável. Então que nós devemos ficar debaixo da proteção de Deus para ter uma vida protegida do maligno, porque lembra da passagem de Jó? Deus falou, aí o meu justo, ele é justo, as qualidades de Jó, justo, honesto, e Satanás pediu permissão para tocar nas coisas de Jó, pediu permissão para tocar em Jó, e Deus falou, tu pode tocar ali nas coisas dele, ali, né, os bens materiais, até na saúde dele, mas na vida dele não. A alma dele é minha, né? E Deus permitiu, mas não, Satanás pediu permissão para tocar. Então tem coisa que acontece na nossa vida, mesmo que nós estamos protegidos debaixo de Jesus, do sangue de Jesus, é Deus que permite. Às vezes é para dar uma disciplina em nós, né? Quebrar o orgulho, a arrogância, conhecer, se entregar para o amor de Deus, né? E quem está falando aqui já passou por muita coisa parecida. Enquanto eu não me entreguei para o Senhor Jesus, o poço da depressão cada vez ficava mais fundo. E não tem para onde correr, não. Não tem ninguém que... nem o dinheiro, nada salva nós. E enquanto eu não me entregava, eu mesmo cavava o poço e olhava para cima, cada vez estava mais fundo, não tinha nem como escalar. O poço é muito largo, né? Quem já entrou num poço aí sabe que dá para fazer na lateral assim, umas cavinhas, e aí com as pernas você vai escalando, né? Ou alguém põe uma escada dentro, né? A gente às vezes no interior limpava o poço para uma escada. Mas o poço é tão fundo que não tem escada que vai alcançar, e é tão largo que as pernas não vão alcançar para ir escalando. Então é só o resgate de Deus. Só Deus pode nos resgatar. Então por isso nós precisamos se entregar à vontade do Pai. Essa é a palavra de hoje. Tomamos cuidado como estamos vivendo, aqueles que são nascidos em Cristo Jesus, e para quem quer nascer, pesquisa sobre Nicodemos. E nós não devemos viver uma vida de qualquer jeito para nós não ter a morte espiritual. Por isso que muitos crentes convertidos, cristãos, estão na extrema dificuldade, não consigo, não tenho força. Morte espiritual, o pecado. A Bíblia está falando, ó, há pecado, aqui ó, o versículo 16. Se alguém ver seu irmão cometer pecado, que não leve à morte, ora, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado que não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. O que João está falando? Que a gente deve orar pelo pecado que não leva à morte e pelo aquele pecado que leva à morte. Então, orar por as duas situações. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Entendeu? Então, o que é injustiça? É tudo que é contra o ensinamento de Deus, os mandamentos dele. A palavra de Deus é uma justiça, é um manual. Assim como existe a lei terrena, a justiça terrena, como a gente vive na lei, existe a palavra de Deus, é a justiça, é a palavra dele. Então tudo que está contra aqui, não estamos aplicando, vivendo, é pecado. Então que nós possamos fazer uma análise da nossa vida, nesse momento, qual as atitudes. Essa atitude vai levar à morte ou não vai? E nós ficamos debaixo da proteção de Deus, para o maligno não nos atingir. Amém?